Olá, irmãos, tudo bem com vocês? Aqui é o pastor Paulo Oni, estamos em mais uma lição da nossa série dos pequenos grupos Deus de Pactos. Terceira lição, é tempo de nós fazermos aquela boa investigada. Você que é líder, que Deus o abençoe, e vamos para essa lição que é uma lição importante. Essa lição que tem como tema o pacto das obras. Você vê aí Efésios 1:4 como o versículo também chave. Nós começamos sempre com uma dinâmica inicial. Então, no encontro anterior, estudamos que Deus estabeleceu por decreto, ou seja, de forma soberana, a forma por meio da qual ele se relacionaria com os seres humanos. Uma vez que Deus é um ser pessoal, ele decidiu que manteria uma comunhão relacional com cada homem e mulher, todos feitos segundo sua imagem e semelhança. E essa verdade nos dá segurança para seguirmos buscando a Deus, uma vez que Ele nos perdoou, nos manterá também firmes, santos e irrepreensíveis até o seu retorno e nos guardará até o dia final, quando voltará para redimir cada um de nós novamente. Então, a primeira questão aí, que é uma questão, as duas questões que são de dinâmica e também são questões pessoais que você pode fomentar a discussão dentro do seu grupo. Em que medida dentro do seu cotidiano a fé em um Deus que nos sustenta por meio do compromisso que ele assumiu conosco no pacto te ajuda a permanecer firme em Jesus? Ou, em outras palavras, como que dentro do seu cotidiano, dentro da sua vida, a crença nesse Deus que é fiel te ajuda a também se manter fiel? Nós poderíamos responder e pensar dessa maneira: olha, a minha fidelidade, na verdade, é reflexo da fidelidade de Deus. Aquilo que eu faço para Ele, na verdade, é resposta daquilo que Ele fez primeiro em nós. De maneira que Deus ele permanece fiel conosco para sempre, nós também somos levados por essa fidelidade a sermos obedientes aonde nós estivermos dentro do nosso contexto e sermos fiéis a Ele. Então, converse sobre isso de forma bem prática. É no cotidiano que a gente quer discutir. Segundo lugar, compartilhe com o seu grupo sobre as suas percepções acerca das duas lições anteriores e como você tem aplicado as lições compartilhadas no seu dia a dia. Então, nós aprendemos sobre o que é aliança, esse compromisso que Deus tem com cada um de nós, esse compromisso que é administrado pelo sangue e também de forma soberana. Isso tem falado ao meu e ao seu coração? Como que nós temos vivido essa realidade? Então, como nós somos pessoas que fomos chamados para ter um relacionamento com Deus, você pode explorar a questão pelo viés devocional, por exemplo. Nós temos sido fiéis na forma de nós sabermos e conhecermos a palavra de Deus, de nós orarmos, de nós nos comunicarmos com Ele? Será que nós temos sido bons testemunhos e boas testemunhas de Cristo no meio dessa sociedade, dentro do contexto, dentro da qual nós estamos vivendo? Então, sempre que nós temos lições que parecem ser bem teóricas, é importante nós pensarmos em como podemos colocar em prática. Talvez você tenha uma ou duas dúvidas a respeito de como colocar isso. Pense e dê talvez aí um seu testemunho. Olha, eu tenho vivido a minha realidade de pacto com Deus dessa maneira. Talvez isso ajude o seu grupo a pensar melhor. Vamos para a questão aí principal, que é estudar o pacto das obras. Então, preste atenção aí no seu material. Imediatamente após a criação do ser humano, Deus estabeleceu com ele um pacto, e esse pacto inicial foi firmado diretamente entre Deus e Adão. Então, o ponto importante do pacto das obras está relacionado com Adão e Eva. Adão foi o primeiro ser humano e também, de acordo com Romanos 5:12-21, o representante de toda a humanidade. Adão é o nosso pai e por isso é o grande representante da humanidade, conceito este que dentro da teologia nós chamamos de representante federal. Mas como Deus é a parte mais poderosa, podemos dizer que o pacto foi oferecido ao ser humano como condição natural para que este pudesse se relacionar com o Senhor.
no estágio inicial, este pacto que Deus ofereceu é chamado pacto das obras. Então, a primeira forma de Deus se relacionar conosco antes da queda é o que nós chamamos de pacto das obras. O pacto das obras foi firmado apenas com Adão e Eva antes da queda, ok? O pacto das obras é uma promessa de vida de que tinha como condição a obediência absoluta do ser humano à vontade de Deus. Por meio dessa obediência, o ser humano poderia experimentar vida plena acima de toda a possibilidade de morte. Então aqui, no pacto das obras, antes da queda e antes do pecado entrar em cena, Deus, ele conferiria vida ao ser humano quando o ser humano se colocasse em situação de obediência. Ou seja, a obediência do ser humano seria a resposta que Deus desejaria ter para lhe conferir vida e não mais a morte. Então, nós podemos dizer que antes do pecado, apenas Adão e Eva gozavam de uma situação onde a sua obediência era algo determinante para a sua condição de vida. Olha só, a Confissão de Westminster ele coloca nos seguintes termos: o primeiro pacto, ou seja, esse pacto das obras, foi feito com o homem, que era um pacto de obras, e nesse pacto foi a vida prometida a Adão e nele a sua posteridade, sob a condição de perfeita obediência pessoal. Então, aqui antes do Éden, o ser humano tinha a condição de obedecer perfeitamente a Deus e por isso ter em Deus a vida. Veja que é uma situação muito diferente daquilo que acontece depois da queda. Ok? Leia, pergunta 3, Gênesis 1, 28 a 30. Deus abençoou o homem criado, oferecendo-lhe como provisão todo o restante do mundo criado. O que o homem deveria fazer de acordo com a ordem de Deus? Aqui é o texto que nós chamamos de texto do mandato cultural. Leia e organize a resposta em 3 pontos aqui. 1. Deus, ele determina a fecundidade e a multiplicação. Ou seja, os seres humanos deveriam encher a terra de forma numérica. 2. Deus fala a respeito da alimentação. Os seres humanos poderiam se alimentar dos frutos da terra, de todos os frutos da terra. 3. Fala do domínio, ou seja, do exercício do domínio. Ou seja, é um compartilhar que Deus fez com o ser humano da sua própria prerrogativa de cuidar e dominar das coisas. Nesse sentido, os seres humanos deveriam dominar, cuidar e cultivar a terra criada por Deus como seus mordomos. Daqui que vem o conceito importante dentro do cristianismo de mordomia. Ou seja, o mundo não é meu, é de Deus. E como eu fui colocado como imagem e semelhança de Deus, como seu representante aqui na terra, em nome de Deus, eu cuido, organizo, cultivo essa terra que é de Deus. Legal? Vamos para a pergunta de número 4. Após a criação do homem e da mulher, Deus dá para ambos uma ordem solene. Leia Gênesis 2, 15 a 16 e responda: qual era a ordem de Deus? Então, a ordem de Deus se resume aí em não comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Essa é uma ordem proibitiva. E qual era a punição para a desobediência? Morte. Morte aqui, pessoal, é em todos os sentidos. Morte física, morte espiritual, porque a aliança, o pacto das obras consistia em conferir ao ser humano vida quando ele obedecesse plenamente à palavra de Deus. E aqui é justamente a quebra disso. Se você desobedecesse comendo aquele fruto, você, pela desobediência, acarretaria sobre si morte. Morte em todos os sentidos, ok? Beleza? Então vamos lá para o texto da página seguinte. A condição do pacto das obras era a obediência absoluta a Deus. Podemos dizer que o mandamento de não comer o fruto do conhecimento do bem e do mal era uma prova para essa obediência. Então é como se Deus estivesse provando o ser humano. Será que o ser humano vai ou não vai obedecer? Vai ou não vai desobedecer? Se ele obedecesse, Deus o abençoaria com vida, mas com a desobediência viria a morte. Entretanto, quando lemos a sequência da narrativa em Gênesis 3, observamos que o ser humano não foi capaz de obedecer a Deus, ou seja, pecou.
Adão e Eva comeram do fruto e pecaram contra o Senhor. E nesse sentido, o pacto das obras deixou de ser realidade para os seres humanos com a queda, uma vez que tornou-se incapacitado de obedecer absolutamente à vontade de Deus e assim ter nele a vida. Aqui está a grande ruptura. Deus propôs um pacto para o ser humano. Olha, obedeça aí plenamente as minhas palavras que eu vou dar vida plena para vocês. Mas o ser humano, ele pecou, desobedeceu. E o que veio como punição? A morte. E todo o restante da narrativa bíblica é a explicação de como Deus oferece ao ser humano uma nova aliança, um novo pacto, para que essa situação de pecado e de morte seja revertida e que em Deus e por causa de Deus nós possamos viver essa realidade que é o ideal de Deus, que Ele se comunique conosco, que Ele tenha relacionamento conosco, que Ele nos abençoe. Olha só a continuação. Contudo, Deus foi ao encontro do homem e da mulher após a queda. Olha, esse ponto você deve salientar. Nós pecamos, nós desobedecemos, mas Deus, ele não ficou rancoroso e destruiu todo mundo. Muito pelo contrário. Ele foi atrás do homem e da mulher. Por quê? Porque Deus firmou um pacto. Deus firmou um pacto. Deus firmou um compromisso de, ao criar o ser humano, fazer com que esse ser humano fosse um ser humano que tivesse relacionamento com ele. Ok, o ser humano quebrou a parte dele, mas Deus estava disposto a restaurar esse relacionamento quebrado. O primeiro casal que se prendera na vergonha e do medo, fugindo do seu Criador e se escondendo na densa floresta do jardim, foi alcançado pela graça divina. O Senhor não os abandonou à sua própria sorte, mas condescendeu com eles. Deus os buscou, falou com eles e os conduziu de volta à comunhão. Leia, na pergunta 5, Gênesis 3, 21 a 24, e descreva em suas palavras como Deus alcançou Adão e Eva após eles terem pecado. Então, organizando esses versículos, nós temos, em primeiro lugar, Deus fez vestimentas de couro animal para o casal. Ou seja, não era apenas a questão de tampar a nudez deles. A vestimenta feita de couro animal indica que um animal morreu para pagar o pecado de Adão e Eva. Ou seja, o primeiro sacrifício para perdoar o pecado humano foi Deus que fez em favor de Adão e Eva. Olha só como Deus ele é gracioso. Ele não é um Deus rancoroso. Ele é um Deus gracioso que nos alcança e tem o maior interesse, na verdade, todo o interesse, em nos alcançar com a sua graça. 2. Deus impediu o acesso ao ser humano à árvore da vida. Então, no jardim existiam duas árvores, a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. O ser humano pecou comendo a árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus fez o quê? Ele impediu que o ser humano tivesse acesso à árvore da vida. Por quê? Comer a árvore da vida significava ter a vida eterna, porque é a árvore da vida. E olha só como Deus ele é maravilhoso. Por que que ele barrou esse acesso à árvore da vida? Porque se, como pecador, o ser humano comesse da árvore da vida e tivesse nele a vida eterna, ele não teria mais como ser perdoado. Por quê? Porque somente com derramamento de sangue há perdão dos pecados. Romanos vai dizer isso, não é verdade? Se ele se transforma num ser eterno, com o pecado, nós nos colocaríamos talvez na mesma posição que os demônios, que pecaram e que não têm perdão. Por quê? Porque eles não podem dar, pagar e oferecer com a sua própria vida, porque eles são seres espirituais. Deus, por um lado, ele barra o nosso acesso à árvore da vida para que nós ainda tivéssemos condição de sermos perdoados. Por quê? Porque lá na frente Jesus vai vir para morrer em nosso lugar. Ok? 3. Deus os expulsou do jardim. Sinalização para a quebra do relacionamento pactual entre Deus e o ser humano. O jardim é o lugar ideal para Deus estar com o ser humano. Mas uma vez que o homem e a mulher pecaram, eles foram expulsos. E isso aponta para o fato de como o pecado causa problemas sérios no nosso contato e nosso relacionamento com Deus. Nós somos expulsos da sua presença. Deus é santo. Ele não admite que nós, os pecadores, estejamos na sua presença. Se Adão e Eva pecaram e o pacto das obras foi desfeito, como hoje podemos ter um relacionamento com Deus?
Deus não deixou que a humanidade toda fosse deixada em seus pecados e delitos. O Senhor, em sua misericórdia, nos deu outros meios para que pudéssemos cumprir a proposta original de uma vida de obediência íntegra em relação a Deus. E esse novo meio é o que chamamos de pacto da graça. É aqui que nós entramos no segundo pacto, que começa na queda e vem até os dias de hoje. O pacto da graça começou após a queda. A partir da queda, somente pela graça de Deus é que a humanidade poderia desfrutar da vida oferecida no pacto das obras. No primeiro pacto, Deus entrara em um compromisso direto com o ser humano, mas com o pacto da graça, esse relacionamento ele é mediado. Mediado, precisa de alguém que faça um meio de campo. Alguém que seja isento, alguém que possa, de uma maneira, unir Deus santo e o homem pecador. A partir de Gênesis capítulo 12, o chamado de Abraão, vemos que toda a narrativa vai na direção do Senhor estabelecer uma aliança com um povo a fim de cumprir sobre eles a promessa de vida. Aquela promessa de vida que foi prometida a Adão e Eva no pacto das obras continua no pacto da graça. Mas só que o pacto da graça ele é administrado de outra forma. Não de forma direta entre Deus e o ser humano, mas de forma mediada. Por quê? Por causa do pecado. Porque nós não podemos mais ter acesso direto a Deus. Nós precisamos passar por um intermediário que esse sim tem acesso a Deus, e isso nós vemos claramente acontecer no Novo Testamento. No Antigo Testamento. No Antigo Testamento, essa relação era mediada pelos elementos da lei. Ou seja, nós tínhamos os sacrifícios, o sacerdócio, os profetas. Entretanto, no Novo Testamento, Jesus ele assumiu esse papel como nosso mediador perfeito, oferecendo-se a si mesmo como sacrifício único e definitivo para que nós pudéssemos ter em Deus a vida eterna. Você consegue entender como que essas terminologias, como que esse discurso, como que essa narrativa de Deus, ela faz tanto sentido assim? Olha só, você tem um diagrama. Em termos visuais, podemos expressar a relação cronológica do pacto das obras com o pacto da graça dessa maneira. Então você vê que Deus tem um eterno decreto, tem a criação e a queda, é onde vigora o pacto das obras. E a partir da queda até a consumação da segunda vinda de Jesus, nós temos administrado em nós o pacto da graça. Agora vamos para as perguntas finais. Leia Gênesis 12, 1 a 3 e explique em poucas palavras qual era a ordem de Deus e as consequências da obediência dessa ordem a Abraão. Então você pode ver. 1. Sair de seu contexto e ir para uma terra que Deus mostraria. 2. Multiplicação da família para que essa família se tornasse uma grande nação. E 3. Essa nação seria bênção para todas as famílias da terra. Algo que o Novo Testamento vai dizer que se cumpre em Jesus Cristo. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quem é o descendente de Abraão, em quem todas as famílias da terra são benditas? Justamente Jesus Cristo. Mas qual é a relação desse novo pacto com Jesus? Qual é a relação do pacto da graça com Jesus? Olha só o que diz a nossa confissão de fé. Tendo-se o homem tornado pela sua queda incapaz de ter vida por este pacto das obras, o Senhor dignou-se fazer um segundo pacto, geralmente chamado de pacto da graça. E nesse pacto da graça, Deus livremente oferece aos pecadores a vida e a salvação por meio de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é o nosso mediador. Lembra que no pacto da graça nós passamos pela mediação e pela mediação de Jesus Cristo? Beleza. Exigindo deles a fé nele para que sejam salvos e prometendo dar a todos os que estão ordenados para a vida o seu Santo Espírito para dispô-los e habitá-los a crer. Habilitá-los a crer. Então tudo que acontece conosco, Deus nos escolhendo, Deus nos salvando por meio de Jesus Cristo, Deus nos selando com o Espírito Santo e fazendo com que esse Espírito Santo permaneça em nós, tudo isso faz parte da nova maneira, a partir da queda, de Deus livremente oferecer a salvação ao ser humano. Esse ser humano que não merecia ser salvo, não, merecia ser julgado, mas Deus, por amá-lo, por ser gracioso e misericordioso, escolheu na eternidade nos salvar.
E ele não nos deixou na mão, mesmo depois do pecado. Ele se ofereceu o seu Filho, para que nós pudéssemos, em Deus, ter o novo pacto da graça, que não é mais pelo esforço humano, que não é mais pela obediência plena do ser humano, porque o ser humano não pode obedecer de forma plena, mas é por causa da fidelidade e de Jesus Cristo. E quando nós cremos nele, o que Jesus fez como homem perfeito, como segundo Adão, passa a valer para nós e nós podemos gozar, experimentar dessa condição bendita de relacionamento pleno com Deus e ter em Deus vida eterna, essa vida eterna que foi prometida lá no Éden, que o homem foi incapaz de ter, mas que por meio de Jesus nós temos hoje. Então, conduz o seu grupo a essa compreensão mais ampla das Escrituras, porque isso vai ajudar muito a você entender não somente essa lição, mas o lugar de Jesus em toda a história da humanidade. Última pergunta, 7. Leia junto com o seu grupo o texto de Romanos 5, 17 a 21. Como o apóstolo Paulo compara o ministério de Adão com as obras de Cristo? Você pode fazer uma tabela comparativa. Adão, Jesus, e você vai colocando de um lado e de outro. Tá? O texto ele é bem pedagógico, mostrando as diferenças de Adão e Jesus Cristo. Então, peça para o seu grupo fazer essa tabela e você vai explicando. Olha, Adão tinha essa limitação, mas Jesus, ele cumpre dessa forma. Podemos concluir dizendo que no pacto das obras, Deus entrou em uma aliança direta com o ser humano, exigindo-lhe obediência. No pacto da graça, entretanto, Deus estabeleceu um mediador para que o ser humano possa, por meio da fé nesse mediador, cumprir o propósito original de uma obediência íntegra em relação a Deus e, por isso, experimentar da vida, ou seja, da vida eterna. Leia com seu grupo Hebreus 9:15. Vamos para a conclusão? O pacto das obras exigia do ser humano uma obediência absoluta em relação à vontade de Deus, e essa obediência conferiria ao ser humano vida. Ok? Vamos para a parte de aplicação. Nos estudos subsequentes veremos especificamente como Deus, por meio do pacto da graça, alcançou o seu povo de forma definitiva. Termine essa lição fazendo 3 exercícios junto com seus irmãos. Os 3 exercícios que já fazem parte da nossa lição. Primeiro, adore a Deus pelo seu amor, uma vez que ele não deixou o ser humano criado ser destruído por causa dos seus pecados. Deus continua estendendo sua graça ao seu povo. Faça uma oração de agradecimento, de adoração a esse Deus que nos salvou e que vai continuar salvando todos aqueles que creem nele. Em segundo lugar, ore uns pelos outros, para que cada membro do pequeno grupo possa viver na dependência de Jesus Cristo, aquele que é o mediador perfeito do pacto da graça. E 3, seja desafiado. Seja desafiado a viver essa realidade no seu cotidiano. A não mais viver por meio do seu esforço próprio em agradar a Deus, por meio das suas opiniões, por meio daquilo que você acha certo, mas na dependência, na fidelidade a Jesus Cristo, porque é em Cristo que nós temos o nosso refrigério, a nossa paz. Ele que obedeceu absolutamente a Deus, nos confere a justiça para que possamos estar diante de Deus como homens e mulheres, irmãos e irmãs, perdoados, lavados e remidos no seu sangue. Para o próximo encontro, Jeremias 31:33. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Amém. Que Deus te abençoe nessa lição. Essa lição é um pouquinho longa. Você pode dividir essa lição em 2 partes. A primeira parte você fala do pacto das obras, a segunda parte você fala do pacto da graça. Te incentivo a continuar firme. Que Deus te abençoe. Nós estamos orando por você, pelo seu pequeno grupo. Que Deus possa fazer com que esse tempo juntos estudando a palavra de Deus seja um tempo de restauração, seja um tempo de renovo. E nunca se esqueça, Deus tem um compromisso, Deus tem um pacto. Nós fazemos parte desse pacto.
vamos viver de maneira a glorificar a Jesus e honrar a Deus, porque Ele que nos colocou nesse pacto para que por meio de Jesus nós pudéssemos ter vida eterna. Deus te abençoe e nos vemos na próxima lição. Tchau, tchau.